pessoal, tudo bem? Aqui é o Celso que está falando. A gente está aqui no episódio 4 do Family Podcast. Esse podcast ele nasceu junto com a Girassol Family para a gente trazer alinhamento de consciência para as famílias, seja na relação a dois do casal, seja na relação com os filhos ou seja na relação com o mundo. E hoje a gente veio aqui para Sorocaba pescar aí um grande amigo que tem trabalhado nessa direção também, mas uma direção um pouco mais específica do que a gente. Então, Michel, queria que o Michel se apresentasse aí para a gente. Olá pessoal, me chamo Michel, sou terapeuta transpessoal e trabalho com uma ferramenta também de autoconhecimento chamada Enneagrama, treinador em Enneagrama. E prontos aqui para esse bate-papo que eu acho que vai ser incrível, sobre relacionamentos. Isso aí, relacionamento, sobre a parte que envolve esse alinhamento de consciência do casal, o desenvolvimento do casal e os vários aspectos que o Michel tem trabalhado, tem estudado muito, então tem bastante assunto interessante aí pela frente. Com certeza. A gente já fez algumas palhinhas aqui antes e a gente já falou, nossa, vamos segurar aí, tem muita coisa boa para vir, então vamos deixar vir gravando, né? Eu acho que a gente vai aproveitar um pouco mais. O bate-papo vai ser bom. É isso aí. Vamos lá então, gente, vamos começar. Né, Michel? Eu queria que falasse um pouquinho desse trabalho que você tem desenvolvido. O trabalho que eu tenho desenvolvido com relacionamentos, né, ele envolve muito um aspecto, trazer o autoconhecimento para dentro das relações, né, dentro dos relacionamentos afetivos. A gente nota, né, eu nos meus trabalhos, muito uma deficiência das pessoas em se conhecerem em primeiro lugar, né, e a partir do momento que você não se conhece, você também não conhece o outro. Né? Então, trazer o autoconhecimento para dentro dos relacionamentos afetivos vai aumentar tanto a conexão consigo próprio, quanto, a partir daí, a conexão também com o outro. Né? Então, as maiores dificuldades de relacionamentos, eu acho que, em suma, é por conta disso. Né? Essa dificuldade em se conhecer e conhecer como é que o outro, qual que é o ponto de vista do outro. Às vezes eu não sei nem o meu, né? Padrões repetitivos de uma vida, né? E eu não tenho nem noção daquilo que eu repito de padrões, né? E como é que eu saio desses padrões, né? E aí você projeta isso para dentro da sua relação, né? Então, esse aspecto muito positivo de trazer o autoconhecimento para dentro dos relacionamentos para que crie-se conexão, né? Seja consigo próprio, seja com o outro, né? E é um desenvolvimento psicológico. A gente vai falar isso um pouco adiante. Vamos falar bastante. Bastante. E me traz um pouquinho do porquê você começou a mexer com isso, cara. Qual que é a origem desse trabalho todo aí? Olha, meu trabalho, eu acho que eu vivencio muito a prática. Né? Logicamente, eu tive muitos relacionamentos, né? Muitos relacionamentos fadados ao insucesso, né? Deu muito errado. Né? E por quê? Por falta de autoconhecimento. Né? Por eu não me conhecer, e eu acho que aí desencadeia uma questão de comportamentos e situações que eu também faço com que não conheça o outro. Né? Projeções, entendimento sobre projeções, então é muito mais fácil apontar o que é do outro do que reconhecer que, o que existe nesta relação, nesta dinâmica que é meu. Né? Eu acho que então, assim, eu trago muito o autoconhecimento e o meu despertar através do autoconhecimento como peça principal para esse despertar de uma vida e também de um propósito. Porque à medida que eu tive muitos relacionamentos afetivos e que muitos deram errado, né? Ou seja, deu certo no tempo que tinha que dar. Mas eu acho que a dinâmica poderia ter sido diferente em todos os relacionamentos que eu vivenciei. Tá tudo certo, eu estou no relacionamento certo, na hora certa. Né? O meu inconsciente me trouxe esta pessoa que eu me relaciono hoje. Né? E ter consciência disso tudo nos liberta. Né? E faz com que nós possamos atingir relacionamentos mais saudáveis, em outros níveis de consciência, que eu acho que é o principal. Buscar, a gente às vezes fica muito preso a essas questões de, eu tive muitos insucessos, né? E a gente lembrar de que, de certa forma, a gente só está aqui neste momento porque a gente passou por tudo aquilo, né? O quanto a gente chega mais fortalecido hoje. Com certeza. E essa é a bagagem que me trouxe até aqui. Né? Foram anos e diversas escolas que eu tive me relacionando com diversas pessoas, no qual eu aprendi um pouco em cada
cada relacionamento, né? Então, hoje, com uma consciência um pouco mais expandida, eu consigo identificar, né, quais são as principais questões das dinâmicas dos relacionamentos que podem, assim, ser, né, pontuais para um relacionamento mais concreto, mais saudável, né? E, enfim, a escola que eu tive foi fundamental para eu estar aqui hoje trabalhando com relacionamento afetivo. E essas projeções todas que você comentou, né? A gente Sim. A gente tem um xodózinho aí que vai aparecer ainda bastante, que é o Poder do Agora, que a gente está explorando ainda aí bastante. E ele fala muito sobre essas questões de você projetar demais no outro, buscar no outro algo que está faltando em ti, na verdade. Né? É como se a gente estivesse buscando no externo essa falta. Então eu tenho uma falta de um amor, eu tenho uma falta de alguma questão emocional em mim, e eu vou lá no outro buscar a migalha disso. E o outro muitas vezes não tem condição de me dar. Não. E aí eu fico indo atrás, tentando algo que a pessoa não tem condição de te dar. Exatamente. O estudo, por exemplo, eu estudo muito a visão de Jung, né? Uhum. Então o Jung vai dizer que o relacionamento afetivo é uma tarefa psicológica. Em primeiro lugar, já chega tendo essa distinção, né? A gente tem muitas vezes, né, durante a vida, a idealização de que encontrar um relacionamento afetivo é encontrar um príncipe encantado, essa pessoa vai me fazer feliz pro resto da vida, né? Esse encantamento que a gente vê em história da Disney, né? O tal do véu, né? O tal do véu, exato, né? Então, assim, isso acontece muito e nós somos programados, né, culturalmente para ter essa percepção mesmo de relacionamento. Mas, quando a gente começa a se aprofundar um pouco, né, em estudos, né, principalmente na linha de Jung, ele traz que se relacionar é uma tarefa psicológica, né, que é através do outro, né, através do encontro com o outro, esse sendo o meu espelho, eu consigo enxergar aspectos meus que estão reprimidos lá no passado. Então, o outro serve como espelho, né? Um serve como espelho para o outro, para que nós consigamos enxergar o que é nosso e, através daí, possamos nos desenvolver psicologicamente, né? Aí traz muito o caminho de individuação, o processo de individuação, né? Nós estamos nesta vida para nos desenvolver. Nós nascemos nessa vida, éramos essência, éramos espírito, né? Tudo lindo, maravilhoso, uma essência divina. Viemos para esse mundo, para este plano, de repente nós tivemos uma ruptura dessa essência de que nós éramos, né? E fomos praticamente nos adequando a esse mundo de terceira dimensão, de pensamentos, emoções, né? Então, toda essa chegada aqui já é uma ruptura muito grande de quem nós éramos em essência. E está tudo certo, né? Vamos dizer assim, já na barriga da mamãe, vamos ter lá os primeiros acessos de traumas, né, emoções carregados da mãe, né? E também já traz um sistema familiar também. Então, eu vejo que assim, e a gente começa a partir daí criar esse inconsciente. Né? Tudo aquilo que a gente não dá conta de lidar, principalmente lá na primeira infância, a gente começa a reprimir para o nosso inconsciente. E aí Jung vai trazer o mapa da psique, né? O mapa da psique de Jung diz que 5% da nossa psique ela é formada pelo ego, apenas 5% de mente consciente, né? E os outros 95% de mente inconsciente. Ou seja, para a gente ver qual que é a força desse inconsciente sobre nós, na nossa vida. O que a gente está enxergando é o ego. É o ego. A gente está enxergando. 5%. E nós tivemos que criar uma máscara, né? Uma máscara para aguentar a conviver nesse mundo. Para suportar todas essas dores que passaram a ser muito incômodas, não demos conta de lidar, tivemos que começar a criar essas estruturas, né, que é o nosso ego, a nossa personalidade, essas máscaras, para lidar com o mundo externo. Né? Agora, o trabalho muito que eu faço realmente trazer esse processo de individuação para a nossa vida, que é de nos tornarmos o mais próximo da nossa verdade, de quem somos em essência, né? Da nossa natureza. Então foi preciso nos perdermos para depois nos encontrarmos. E está tudo certo. Né? Então, o meu trabalho traz, assim, principalmente com o Enneagrama,
em reconhecer quais são essas máscaras, quais são essas, e o Enneagrama vai trazer que são 9 máscaras, né? São 9 pontos de enxergar a vida de forma diferente, de enxergar, de sentir, de pensar de forma diferente. Então o Enneagrama vai mapear quais são essas máscaras, e aí eu tenho um trabalho que eu trago também muito Jung, que é um trabalho com polaridades, que é o aspecto masculino e feminino dentro de nós. E isso não tem muito a ver com gênero, tá? Mas são energias que nós carregamos dentro de nós, masculino e feminino. O pessoal confunde muito, né? Acha que fala de masculino e feminino. Feminino está falando em gênero, sexualidade. Isso, e a gente carrega essa energia em nós, né? Carregamos essa energia. A gente desequilibra em função da vida. Exatamente. Então, assim, eu percebo que nós viemos para esse plano, nós nos perdemos totalmente. Geralmente vamos para o polo oposto, né? No caso, a nossa personalidade ou a nossa sombra. Mas é através dela que nós conseguimos enxergar a nossa luz, né? Então, esses opostos, eles funcionam para nós enxergarmos realmente quem nós somos, como um espelhamento mesmo. Uhum. E aí essa questão das polaridades, ânimos e ânima, né? Porque assim, o homem, a personalidade masculina, ela é masculina, porém no inconsciente do aspecto masculino, da personalidade masculina, tem uma energia inconsciente feminina, que é chamada de ânima. A personalidade feminina tem em seu inconsciente uma energia masculina, que é chamada de ânimos. Então é como se fossem os nossos parceiros invisíveis, né? Então, num determinado momento da vida, principalmente no relacionamento, esses aspectos inconscientes, ânimos e ânima, eles entram em ação, né? E aí que eles começam a se relacionar, muitas vezes. Não é nem muito a nossa mente consciente que começa a se relacionar, é o nosso inconsciente, é o ânimos e a ânima que começam a se relacionar entre eles. Aí surgem muito as projeções, né? Então essa ânima e ânimos vai fazer com que esse inconsciente pessoal e esse inconsciente coletivo, nós possamos nos aprofundar, e é a forma que ele vai nos fazer entrar dentro do nosso inconsciente. Máscara é para fora, inconsciente, ânimos e ânimo vai nos trazer para dentro, para daí identificar, primeiro reconhecer, né, se existe uma polaridade invertida, como é que estão essas energias dentro de nós, para que de fato, através do autoconhecimento, a gente consiga identificar, isso, eu estou em desequilíbrio na minha energia masculina, eu estou em desequilíbrio na minha energia feminina, né? E a partir disso fazer um trabalho de autoconhecimento. Bem legal, cara. Falando em energia, já que a gente trouxe, desculpa, eu sou assim mesmo, falando um pouco em energia, já de masculino e feminino, eu acho que é legal a gente avançar um pouquinho nisso, sabe? Eu acho que... Claro. Já que a gente tem que desconstruir, de certa forma, essa visão de que energia masculina é do homem, energia feminina é da mulher, e que nós temos essas energias em nós, eu queria, de certa forma, explorar um pouquinho contigo o que exatamente representa a energia masculina e a feminina na nossa vida prática, quando ela está equilibrada. O que é a energia masculina equilibrada em mim e o que é a energia feminina equilibrada em mim? Bom, nós carregamos as duas energias dentro de nós, né? Trazemos a nossa energia masculina internalizada do nosso aspecto masculino. O primeiro aspecto masculino da nossa vida geralmente é o nosso pai, né? E a nossa energia feminina da nossa mãe, ou os cuidadores de origem, tá? Que às vezes a gente... Mas é uma energia internalizada. Querendo ou não, carregamos uma ancestralidade, né? Então tem toda essa história por trás, não é só a nossa vida agora. Não é porque a minha mãe não esteve, meu pai não esteve presente na minha vida que eu não vou ter o aspecto do meu pai em mim. Tenho, internalizado, né? Mas é com a convivência da infância que nós vamos adquirir mesmo a concepção dessa energia masculina e feminina internalizada em nós. Então geralmente tem um aspecto masculino, uma figura masculina ou uma figura feminina que faz com que essas energias, a partir desse convívio, estejam internalizadas em nós, né? Interessante, é como se eu carrego histórias passadas, eu carrego histórias ancestrais, multidimensionais, independente do que eu acredito. Exato. Mas elas vão começar a brotar no momento que eu começo a ter essas referências na minha vida
atual, nesse Exatamente. momento de vida que eu estou. Que é o que eu trouxe aqui. Nós temos, né, no mapa da psique, nós temos 5% de mente consciente, que é o nosso ego. Aí nós temos um inconsciente pessoal, são histórias vivenciadas desta vida, tá? Né, aspectos de convívio com pai e mãe, ou cuidadores de origem, né? E nós temos um inconsciente coletivo, onde nós carregamos o nosso sistema familiar, a nossa ancestralidade, né? Os arquétipos estão aí nessa composição do inconsciente, né? Também coletivo. Então, essa é o formato principal da nossa psique. Então, imagina que está tudo isso internalizado dentro de nós. Essas energias masculina e feminina, quando elas estão equilibradas, o masculino em nós, ele representa força, ele representa ação, trabalho, né, concretização, realização. É a força da vida em prover, né, de forma equilibrada. O feminino em nós, ele traz nutrição, intuição, ele traz autocuidado, né, amorosidade, né, ele traz todos esses aspectos do cuidado mesmo materno, entendeu? Agora, isso de uma forma equilibrada. Só que, na maioria das vezes, lógico, essas energias estão muito desequilibradas em nós. Então temos o aspecto masculino, né? Quando ele está em excesso, ele vai ter um excesso de agressividade, né? De dureza, rigidez muito grande, inflexibilidade. Um aspecto feminino em excesso é um cuidar do outro esquecendo de si, entendeu? É um viver muito para fora, é um excesso de zelo com o outro, porém esquecendo de si próprio. Ou seja, não tem autonutrição, não tem autocuidado, entendeu? Tem muito um aspecto para fora, né? De excesso de cuidado para com o outro, porém esquece de si próprio. É bem legal a gente comparar isso com os raios do Enneagrama, né? Olhar para essas máscaras aí. Muito. Ver você falando, a gente já começa a juntar as pontinhas. E aí tem outra questão, né? A gente vê muito pelo tipo de... A gente acabou de conversar sobre isso, né? Pô, então eu tenho tudo isso internalizado, mas eu venho para uma família, eu venho para uma casa, eu venho para uma criação que vai, de certa forma, começar a potencializar certas questões que podem estar presentes ou podem estar sendo criadas ali naquele momento. E aí eu venho de uma família, por exemplo, muito rígida. Muito rígida. E essa família às vezes tem um masculino muito forte e o feminino muito de canto. Exatamente. Essa família não tem uma conexão amorosa entre eles, é muito a realização, o fazer acontecer, ou vamos vencer o mundo, talvez. Exatamente. E eu, naquele espaço de criação, começo a subir nisso. Agora vamos dizer que eu... É seu aspecto, você está convivendo e trazendo aquele aspecto desse inconsciente pessoal, desse convívio com os né, pai, mãe ou... E eu vou ativando isso aqui dentro. Exatamente. Quando eu cresço, eu vou projetar isso no meu relacionamento. Vai projetar no relacionamento. Então, assim, você vai ter um yang, né, que a gente chama de masculino, essa energia, um yang muito, muito alto, né, porém te falta um feminino. É como se ele estivesse reprimido. O que acontece? Como é que isso se forma? Geralmente, num convívio com pai e mãe, dentro deste convívio, pai e mãe, ou os cuidadores, eu sempre falo isso, né, porque nem sempre pai e mãe estão presentes desde a nossa infância, né? Então, assim, ou no convívio com pai e mãe, ou cuidadores de origem. O que vai acontecer? Existe um aspecto de um sobrepor o outro, ou seja, uma energia masculina, uma energia do meu pai mais favorável, ou seja, eu me aproximo mais do meu pai ou me aproximo mais da minha mãe. Isso vai gerar o que eu vou carregar inconscientemente no meu sistema, na minha psique. Ou seja, se em detrimento de alguma questão eu identifiquei que estar mais ligado ao meu pai era o melhor para mim, e deixar um pouco mais a minha mãe de lado, eu vou carregar esse aspecto masculino internalizado dentro de mim. Então é isso que eu vou começar a projetar na minha vida, não só nos meus relacionamentos, na vida. Ou pode ser o contrário, né? Então eu identifiquei que, por exemplo, às vezes meu pai era agressivo com a minha mãe. Então é como se eu me associasse energeticamente à minha mãe, né? E eu reprimisse um pouco esse aspecto agressivo do meu pai. É apenas um exemplo, tá? Então eu vou ser, por exemplo, um homem mais voltado, aliado mais a essa energia feminina da minha mãe,
entendeu? Então vai me faltar na vida uma energia mais masculina, de ação, de movimento, de concretizar. Então muitas questões, por exemplo, de financeira, questões de carreira, muito se dão por conta de masculino e feminino interiorizados dentro de nós. Entendeu? É um aspecto muito positivo, muito claro ver essa dinâmica acontecendo para uma vida, né? Em todos os aspectos da vida, em todas as áreas da vida. Uau, a gente tá fazendo um spoiler já aqui, a próxima conversa é com a Andréia, com a parte de constelação. Exatamente. E eu vejo você falando, e a gente tem essas questões, muitas vezes o pai e a mãe não estão presentes, mas a gente carrega. Estão disponíveis, ainda assim é energia. Carregamos essa energia. Inconsciente, né? E o quanto a gente deve honrar isso tudo, né? Porque não é uma herança, né? E muitas vezes a gente olha para essas heranças, sejam elas físicas ou sejam elas energéticas, como uma coisa ruim. E um aspecto negativo, né? Enquanto a gente não honrar e entender que aquilo veio para te ensinar algo que vai ser útil para você, a vida não deslancha. Não flui. E aí vem muito do trabalho, né? De reconhecer como é que estão essas energias dentro de nós, como é que está a sua mãe internalizada, como é que está seu pai internalizado. E em um determinado momento da vida, geralmente é a metade da vida, onde a metade da vida nos cobra um sentido maior, né? Até a primeira metade da vida, né? Até seus 35, 38, 40 anos, a gente atende muito uma plateia externa, né? Chegou na metade da vida, você vai ter que começar a atender uma plateia interna. O seu interno começa a te cobrar, né, um sentido maior. Opa, será que esse trabalho que eu estou durante uma vida inteira é aquilo que eu gosto? É aquilo que eu quero para a minha vida? Será que eu tenho uma missão de vida, um propósito aqui? Ou será que eu nasci para acordar, trabalhar ou seja, vida automática? Então, na metade da vida existe uma cobrança interna nesse sentido. E esse pai e essa mãe internalizados, nós em algum momento, geralmente nessa metade da vida, a gente vai ter que dar um lugar mais especial para eles, né? Independente se eles estiveram indisponíveis, foram agressivos, tive pai alcoólico, enfim, não interessa. Eles deram para nós aquilo que eles tinham condição de dar. Aquilo que o nível de consciência deles tinha possibilidade de entregar. Então, assim, eles nos deram a vida, é o que traz muita constelação. Então, honrar pai e mãe nesse processo todo, ele é fundamental e é necessário. E a gente vai para outros aspectos também, a gente começa a buscar esse propósito de vida. No caso, hoje tem duas pessoas aqui que encontraram um espaço na cura em si, fizeram toda uma transição para chegar lá. Mas não necessariamente isso precisa ser assim. Tem muitas pessoas que se descobrem e conseguem encontrar um propósito do ser dentro do que já fazem. Com certeza. E ali, quando isso acontece, potencializa ainda mais o que já se faz. Então, tem grandes amigos, grandes processos que eu já vi acontecer com pessoas que se descobriram ainda mais felizes. Às vezes está tendo uma infelicidade momentânea e a gente começa a projetar para aquilo que a gente faz, para a nossa vida no globo, em geral. E de repente a gente começa a entender com esses aspectos internos que tem questões nossas que estão lá no passado, às vezes mexendo, e começam a latejar nesse momento de vida. E aí, em alguns casos como o nosso, a gente se descobre e percebe, na verdade, nosso propósito de vida ele tem a ver com o fazer também, não só com o ser. Né? Que é ir lá e ajudar pessoas a potencializar aquilo que elas têm de melhor. Exatamente. Em vários desses aspectos. No caso que a gente está conversando aqui é o relacionamento em si, que para mim interessa muito. Eu entendo hoje o relacionamento como uma das bases da família, né? A família iluminada, ela passa por ter um relacionamento muito saudável. É claro que vão ter momentos onde já foi, não tem mais essa relação, ou por qualquer coisa que aconteça, pode ser até uma doença, pode algum dos dois pode ter partido, mas você aí vai ter só a relação do pai com o filho, dentro de uma estruturação familiar, mas em algum momento essa pessoa vai passar a se relacionar de novo, se ela estiver aberta para isso. E essa abertura às vezes pode passar por fazer um processo como esse, de preparação para um novo movimento. O que eu vejo muito no meu trabalho, Celso, é que esse trabalho de autoconhecimento trazendo para os relacionamentos afetivos tanto em pessoas que já se relacionam e querem trazer um tipo de relação um pouco mais saudável, mais consciente,
pessoas que estão quase que à beira de uma separação, porque assim, justamente aquela questão das projeções, eu não sei, é sempre um apontamento para com o outro apenas, né? Mas nunca voltar-se para si para identificar o que eu preciso mudar na minha história, que me trouxe até aqui, que me traz esses comportamentos o tempo todo. Quanto também para pessoas que já se relacionaram, né, no passado, que hoje buscam um outro tipo de relação futura, né? Trazer essa consciência, trazer esse autoconhecimento para si próprio, que é o que eu falei, né? Um relacionamento consigo mesmo, uma conexão maior consigo mesmo, para depois se relacionar e ter uma boa conexão com o outro, é fundamental nesse sentido de construir novos relacionamentos futuros. E o pessoal não abre muito para isso, né? Acredita que trabalhos como esse geralmente são para quem já está numa relação. Muitas vezes a gente fazer um trabalho desse de preparação do terreno... Exato. É ganho de consciência, como um todo. É individualização, que no fundo a gente está projetando porque a gente tem questões em nós sendo projetadas. Então se a gente se trabalha, a gente consegue se preparar esse terreno para que venha um relacionamento florido. Exato. Ou relacionamento que seja, ele vai afetar outros tipos de relacionamento também. A gente está olhando muito pro amoroso porque é muito próximo, muito íntimo. Muito. Eu costumo dizer que assim, uma análise, né, tem muito com o enneagrama das 3 forças também, né? Um relacionamento tem 3 forças. Ele tem um relacionamento onde existe um parceiro, os parceiros, né? Os parceiros, independente de gênero, ser uma relação homoafetiva ou não, mas os parceiros, cada um trazendo sua personalidade, né? Seus aspectos inconscientes, né? De um inconsciente pessoal, de um inconsciente coletivo, ou seja, a sua história, né? E aí existe uma terceira força que é a relação. Né? Então, assim, o que é que nós estamos levando para a nossa relação? Ou o que nós vamos levar para a nossa relação se você não está se relacionando ainda? Então, em primeiro lugar, cuidar de si próprio, para depois levar aspectos positivos para a relação. Né? Deixar as cargas emocionais de uma vida, procurar deixar. Né? Lógico que isso é uma idealização, mas esse é o trabalho de individuação. Né? Onde o encontro com o outro, que no caso é na força, numa entidade chamada relação, use como espelhamento para o outro, para reconhecer aqueles aspectos que são internalizados de cada um. Aí fazer esse trabalho, essa tarefa psicológica, né, que Jung fala, que é o relacionamento, e descobrir esses aspectos e procurar transformá-los, ressignificá-los. A gente tem feito um trabalho de Tantra, eu e a Ingrid, e a pessoa calhou de ter estudado com Naranjo, então ela tem uma visão lá em Florianópolis, né, tem uma visão de Tantra, mas tem uma visão de Enneagrama também, e o Naranjo era um psiquiatra, né, então ele via muito questões de trauma, e ela faz toda uma preparação. E tem uma coisa impressionante, né, a gente falando disso em relacionamento, mas, cara, quando tá os dois pelados, não tem para onde fugir. Então as questões que envolvem a sua personalidade, o seu ego e tudo aquilo que está escondido por trás que você não está vendo, cara, se você consegue naquele momento ter consciência do que está acontecendo, e é disso que se trata o Tantra, você começar a trazer consciência para o processo, você começa a enxergar coisas que estavam escondidas. Exatamente. E ali você faz curas absurdas na sua vida e você começa a fazer ajustes em várias questões que antes estavam debaixo do tapete. E você vê que é no encontro com o outro. É na relação a dois que vem, né? Relação a dois, relação com os filhos. É muito simples você ir para um mato, a gente fala muito sobre isso, né? Vou lá para o mato, vou fazer um processo de desenvolvimento espiritual, fico lá uma semana, isolado. No 5º dia já começa a ficar clean e tal, já começa, vou ter que dar para casa. Tem que dar para casa. Sim. Já não vai, e aí eu começo a chegar num espaço que é a minha vida, e esse espaço eu não encontro aquela sensação e aquela emoção que eu encontrei naquele espaço de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional. Um trabalho como esse, às vezes individual, você começa a acessar espaços que antes eu não sabia que existiam, começa a sentir coisas que eu não tinha noção que existiam, e quando eu volto para casa eu não encontro.
E aí o segredo é como conseguir fazer essa conexão, né? Trazer isso para o nosso dia a dia. Exatamente. Porque senão, cara, você vai se desconectar e daqui a pouco sua vida prática começa a ficar para trás. Com certeza. E você começa a ir para um espaço que já não te E é o relacionamento que nos traz, né? Esse convívio, realmente é a projeção do espelho. Né? Um espelho é aquele aspecto que, por exemplo, se eu me relaciono afetivamente com a minha parceira, com o meu parceiro, aquilo que incomoda no outro, traz para você, porque tem aspectos seus lá no passado. Incomodou, é seu. Tem coisa sua lá, entendeu? E aí o que a gente vê muito nessa dinâmica de relacionamentos hoje é muito uma projeção de apenas apontamentos. Né? É apontar, não, meu parceiro é isso, meu parceiro é aquilo, isso me incomoda muito nele. Então, assim, eu vou sair desse relacionamento e eu vou buscar uma pessoa melhor. Você vai levar os mesmos aspectos, vai mudar de rosto, né? Você vai mudar de rosto e as repetições vão acontecer num outro relacionamento. Por quê? Porque você está carregando aqui que é seu. Eu até cura isso. Eu vou fazer uma pergunta sobre cases já, mas antes eu queria comentar um caso meu, né, que é bem clássico. Eu tenho uma questão com a improdutividade. Toda vez que eu tenho uma sensação de improdutividade, que a coisa não está andando, cara, me vem um negócio, eu saio do centro e a tendência é projetar no externo isso que está acontecendo. Só que eu sei que essa sensação, na verdade, é uma necessidade minha, do meu interior, de que, cara, se eu não produzir, eu tenho uma imagem de o executante, o projetor, então eu tenho uma imagem que é a imagem, eu me sinto amado através dessa imagem, isso tem a ver totalmente com o Enneagrama. Da personalidade. Exatamente. E aí, uma vez eu percebendo isso, eu consigo dar uma desligada, diminuir um pouco o volume. E apesar de eu já ter conhecimento disso, isso ainda me acerta. Lógico. Só que hoje eu já consigo olhar com carinho de lado e consigo baixar o volume disso que está acontecendo. Mas é fato. E eu em casa tenho isso em todo momento. Eu me percebo às vezes sendo irônico, sendo agressivo. Aí vem o masculino muitas vezes nisso. Isso, um aspecto masculino interiorizado e assim... E sobressalente aí, em você, né? E aí o instinto, né, de ir para frente. E aí você tem um masculino que, uma vez trabalhado no masculino, esse instinto vai dar uma acalmada, então você consegue trabalhar de forma paralela e pode fazer com que eu, de certa forma, pare de ter essa sensação tão ruim de improdutividade. Quando a coisa não está andando, está devagar, eu passo às vezes um dia muito ruim e eu saio de presença, eu não consigo almoçar em presença, eu não consigo fazer nada em presença e muitas vezes a minha esposa não consegue revisar. Um polo de desequilíbrio, né? Totalmente. De desequilíbrio. É como se aquilo girasse uma chave e um polo fosse... E eu tendo conhecimento disso, eu consigo trabalhar a importância da elevação de consciência. Com certeza, porque é através desses aspectos, né, de se autoconhecer que você passa a olhar os padrões, na qual repete sempre e fala, olha, né, essa mente que observa esses padrões acontecendo. Cada vez que isso vai acontecendo, você vai tirando a força disso. Né, e ainda não é fácil. A gente sabe. Não, e aí tem um outro ponto muito legal, que é assim, as pessoas, por terem toda essa carga, então a gente fala, todo mundo tem cargas energéticas, tem uma série de questões, o próprio Enneagrama tem algumas questões, mas a gente tem toda uma vida, uma série de questões de crenças dessa própria vida, de vidas passadas, que vieram e nos formam pessoas únicas. E a gente tem uma tendência na projeção de olhar para o outro e falar, cara, como é que ele não está enxergando? Eu estou enxergando. Só que o cara enxerga, ele não consegue, é diferente. Ele tem uma vida diferente, ele vê a vida de forma diferente. E vem muito o aspecto do centro de inteligência. Muito, de você conseguir entender que ele recebe a informação de forma diferente. Então o filtro dele de informação é diferente. E às vezes um simples ajuste faz com que eu não tente exigir do outro o que ele não tem condição de dar. Exatamente. Por isso que eu percebo que assim, o estudo do Enneagrama, por exemplo, nos relacionamentos, ele compõe muito essa questão da consciência. Né? Em trazer, por exemplo, se eu sou um parceiro que eu atuo mais de forma prática, minha parceira é uma parceira já sente mais as emoções, já lida muito mais com o viés emocional, realmente às vezes não tem esse aspecto de entendimento para com o outro. O quanto o autoconhecimento vai ajudar nesse processo todo. Muito.
E aí a gente olha para o nosso caso, né? No meu caso, o 3, aí trazendo um pouco essa visão do Enneagrama, é um ser emocional, mas quando ele está desconectado, ele na verdade atua como se fosse um ser racional e ele tem o coração dele lendo tudo o que está acontecendo em volta, mas ele não consegue ser lido. Ele não acessa. E aí eu consigo, de certa forma, muito racionalmente fazer os ajustes que eu preciso. Racionalmente e estratégico. Porque eu, inclusive, sinto que o outro sente e aí eu consigo perceber no outro essa conexão não está tendo. E eu tenho em casa, por exemplo, minha esposa é uma 5, a 5 eu já tenho como mecanismo de defesa o isolamento emocional. E aí olha que loucura, quando a gente começa a entrar nos dois em nível de personalidade, o volume baixa, porque tem questões nos afetando, eu começo a ficar mais carente e ela começa a ficar mais fria. E eu começo a ficar mais desesperado e ela começa a ficar querendo se isolar mais. E aí como é que funciona isso numa relação? É energético. Aí eu vejo que atua também, além da personalidade, ânimo e ânima. Entendeu? Que são os nossos parceiros invisíveis, vamos dizer assim. Então tem um aspecto masculino e um aspecto feminino muito grande, porque a partir do momento que você acessa o seu coração, você vai para um aspecto feminino. Exato, aí eu consigo começar a trazer o sutil. Você traz o sutil, tem um pouco dessa carência, minha parceira tá se isolando, se afastando, né? Aí vem um pouco um aspecto masculino de ser fria. Isso é característica do masculino. E os instintos ainda. Também. Né? O instinto dela social, é a autopreservação social reprimido e o meu é sexual, preservação lá embaixo. Então você abre o seu cardíaco, abre o seu coração, que é afeto, porque já é difícil do 3 reconhecer, né, desse afeto, mas a hora que abre, por conta da sua consciência, eu quero um sexual que vem junto e que quer conectar e uma parceira, de repente, vai para um polo masculino, né, de criar distância, de criar uma certa frieza, um isolamento, né? E então, assim, energeticamente existe uma ruptura. E o que a gente vê, por exemplo, em alguns casos, é essa questão de ânimos e ânima, principalmente quando eles estão invertidos, né? Vem muita questão de casais, né? Um homem e uma mulher com polaridades invertidas. Realmente isso é uma coisa que está muito comum. Então o homem está atuando muito no feminino e a mulher está realizando, está buscando sucesso, está buscando seu lugar aí como profissional. A própria sociedade tem trazido isso muito, né? Muito, e assim, a maioria das pessoas que eu atendo realmente estão nessa linha de dinâmica entre polaridades invertidas entre o casal. E assim, o que é muito importante, gente, vocês que estão escutando aí, que vão escutar, hoje temos a relação com tudo isso que a gente comentou, a consciência fez com que a gente tenha uma relação muito em unicidade. Então isso é legal, porque de certa forma a gente consegue perceber esses movimentos, a gente sabe que esses movimentos eles estão atuando. Sim. Então, mesmo que exista essa diferença nos momentos de tensão do casal, que eles existem, e vão sempre existir, porque a relação é assim, a vida nos testa o tempo todo, a gente consegue ter a percepção de que tem mecanismos atuando ali. A pessoa não está fazendo aquilo porque ela não gosta de mim. Não. É porque tem questões atuando. E a partir da personalidade, de um inconsciente, né, de um instinto, ou seja... Mecanismo de defesa, aí toda essa estrutura interna. Exatamente. Então, no momento que eu dou atenção e entendo que tem um mecanismo ali, eu sei que ela não está conseguindo sair daquele espaço sozinha mais, talvez. E aí, na minha consciência, talvez eu precise sair. Exato. E aí vem o recuo das projeções. Porque, vamos usar como exemplo essa dinâmica que você usou. Então, de repente você, né, tá com esse coração mais expandido, mais aberto, né, querendo um afeto da sua parceira, ela se isolando, ela indo para o mecanismo de defesa dela, né, se isolando, entrando em insegurança. O que acontece nesse momento você estar consciente da dinâmica que está acontecendo, você recuar, que isso é uma projeção sua, né? Você está projetando a falta, né? A falta, essa carência afetiva nela. Identificou isso aí? Essa dinâmica acontecendo? Então conscientemente eu vou recuar. Isso é meu. Onde é que está isso em mim? Onde é que está isso na minha história? Entendeu?
fazer um trabalho em você, porque esse é um trabalho seu, isso é um trabalho da sua parceira, e vice-versa. Esse isolamento dela também não é seu, né? É um isolamento, é um aspecto da personalidade dela, ou enfim, de outras dinâmicas do passado dela, né? A formação dela como um sistema. E aí ela também recuar essa projeção e trabalhar isso nela, descobrir onde é que está a raiz disso, né, lá atrás, e começar a fazer esse trabalho. Por isso que o relacionamento é uma tarefa psicológica, como o Jung fala. E espiritual, né? E espiritual, com certeza. O espiritual, o crescimento espiritual, ele passa por a gente começar a olhar para aquilo que está acontecendo com a gente e dar atenção de verdade a esse sentimento. Porque é o caminho do nosso processo de liberação. É isso, eu começo a olhar para dentro. É nos espiritualizar, realmente é voltar para a nossa essência, né? Nós saímos dela, temos que voltar, fazer um caminho de volta para cá. E a gente busca muitas conexões exteriores, né? A espiritualização, a gente vai buscar isso no externo também. Muita gente projeta, mas a gente só vai começar a ter relação real com isso que está aí fora no momento que a gente estiver limpo dentro. Exato. Então o momento de maior conexão externa é o momento que a gente consegue estar presente de verdade, né? Na nossa essência. Por isso que meditar, né? Meditar é uma das técnicas que você começa a aprender a acessar esses locais de essência, sentir o que é essência, né? Eu lembro de um trabalho que o Nicolai fez com você lá numa dessas imersões, que você vai falar para ele, nossa, senti um negócio, e ele falou, cara, você está acessando. Exatamente. Eu lembro muito desse trabalho que foi, eu já tinha feito outros trabalhos de tapete com o Nicolai, tive esse acesso realmente de sentir o corpo, né? No caso, o meu corpo inteiro, como eu sou um 9, o 9 está muito desconectado do corpo, mas é o que tem mais energia física dentro dos 9 tipos de personalidade. Se perdeu, se desconectou daquilo que mais tem, né? E o trabalho agora é reconectar isso. Então esses trabalhos que eu fiz com o Nicolai, nas primeiras vezes foram muito assim de trazer aquela energia toda de volta para o corpo, sentir o corpo queimando mesmo, estremecendo, as células vibrando dentro, é muito louco isso, muito real, mas naquela vivência específica, eu senti aqui no meu peito, no meu cardíaco, realmente, ele queimando e uma vibração tão grande aqui dentro que eu não soube identificar, queimava, Celso, queimava assim, de uma forma assim, surreal, sabe? E muita potência vindo do cardíaco. Ele falou assim, essa é a ação certa do 9. Entendeu? Que é a virtude. Que é a virtude. A virtude do virtude 9, do coração. Do coração. Que é assim, o seu corpo sabe e o seu coração vai na frente para fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Não ficar na preguiça, que é assim, não se priorizar, deixar tudo para depois, o desengajamento, né? Vou deixando para depois, não me coloco em prioridade, não faço aquilo que é prioridade número 1 para mim, né? Então vou fazer as prioridades de todas as outras pessoas, ou as segundas, terceiras prioridades, mas a número 1, que é aquilo que vai me engajar mesmo na vida, aqui eu vou colocar meu coração na frente, eu vou agir através do meu coração, né? Então está desconectado, e aquela vivência me trouxe muito isso. E assim, é de uma grandeza, porque muitas vezes a gente está envolvido com pessoas que têm esse perfil, né? O perfil mais, está tudo muito bem, sim, a pessoa realmente está desengajada. Está desengajada da vida. Vive tudo, não gosto de conflito. Isso é uma coisa que é possível sim se ajustar. Né? A gente está vendo aqui alguns exemplos, né, que a gente conhece. Que é o autoconhecimento que vai libertar esses padrões, né? E acho que a gente entender os mecanismos que funcionam conosco, entender os mecanismos que funcionam com o outro, eles podem facilitar muito na hora de começar a gente para de olhar numa visão de julgamento, né? Pô, ele faz porque não gosta de mim, ele faz por quê? Não tem porquê. Não tem como fazer diferente. Ele está dentro de uma prisão ali da personalidade, do ego dele, que é 5%, né? 5%. Imagina os 5% daquilo da máscara. É a máscara que tá na frente. Como ela se comporta. Você não tá vendo o que tem por trás. Né? Mas o que está por trás, gente, é um caminhão de emoções. E a gente não acessa esses espaços, né? E a gente começa a aprender a acessar.
esses espaços em locais assim, ou em trabalhos, às vezes em trabalhos individuais, você consegue chegar em espaços assim, e você no momento que encosta naquilo, você, putz, agora eu sei como é. E a partir do momento que agora eu sei como é, você consegue em processos como meditação e outros, conseguir acessar ele de tempos em tempos esse lugar, aí você sai bem. Só que você, de certa forma, chegou em um espaço que antes era desconhecido. Eu tive Você acessou níveis de consciência mais profundos. Eu tive um caso bem recente agora, uma pessoa muito querida que fez um trabalho comigo, um 3, e a gente tem uma tendência a ter esses ajustes vibracionais com o próximo, né? Eu lembro que eu estava fazendo minhas comunicações e eu ia ficar, você está muito devagar, você está muito devagar, você está muito devagar, você está muito devagar. E a gente fez um trabalho, e aí, recentemente ele virou e falou assim, cara, agora você está num volume legal. E aí eu fiz a pergunta para ele, será que eu ajustei o meu volume ou será que você acessou um lugar que você não acessava antes e agora foi confortável? Então você percebe como é que tem os dois? Provavelmente tem os dois, um pouquinho de cada. Com certeza. Mas é como se de repente se descortinasse um espaço e aquela pessoa que naquele momento estava muito no corrida conseguiu acessar um lugar mais calmo. Aí tem a fé, né? A questão do 3 tem muito dessa questão de querer andar. Então ele estava muito nesse espaço. E a gente, quando vai para o relacionamento, cara, é a mesma coisa. Se a gente está ali numa bola de neve, ali numa máquina de lavar, batendo cabeça. Isso. De repente vem alguém que tira um pouquinho da máquina de lavar e fala assim, olha como é que é aí fora. Aí você, nossa, nem lembrava que era assim. Aí volta a máquina. Só que aí lá dentro da máquina de lavar você começa a ter consciência, começa a olhar e fala, nossa, mas eu consigo sair de vez em quando para fora. Aí você vai fazer um processo desse, nossa, que interessante, e volta. De repente essa máquina começa a rodar um pouquinho mais devagar. Mais devagar. De repente, você começa a juntar de novo com quem está ali com você, e essa máquina ela começa a fazer isso aqui, ó. Exato. E aí porque o equilíbrio não está a ficar o tempo todo aqui também. A gente ficar se julgando e achando que a gente fica o resto da vida aqui, essa utopia, os samádicos e yogis, ela pode vir a acontecer, mas é tudo um processo muito gradual. Então não adianta eu querer já sair da porrada que eu estou tendo aqui, em desunião, e já chegar aqui e já ficar como um casamento aqui. É um processo. É um processo. Mas eu já começo a caminhar aqui em unicidade para sair dele. Aí vai ter momentos que vai ser os dois juntos para cá e vai voltar. Mas já volta assim, ó. Já não volta mais assim. Muitas vezes é fechado, né? Um com o outro dentro da máquina. Não tem como unir. Não tem. E é através do trabalho individual, porém que um está mostrando para o outro aspectos, né, comuns entre o outro, que essa dinâmica começa a acontecer e começa a ficar um relacionamento bacana. Pô, aí fica um relacionamento que tem mais consciência de que existem aspectos, a maioria deles, né, aspectos dos parceiros e que aquilo são deles, né, mas que no encontro com o outro é possível também traçar um caminho dos dois juntos, trabalhando individualmente. Uau! Traz cases aí pra gente, cara. Fala um pouquinho aí dessa sua história com essas... tanto nos processos em grupo, individuais... Olha, eu posso trazer o meu próprio relacionamento atual. Tá. Agora, né? Então, eu e a Li, né? Você conhece a Li, nós somos buscadores. Bem, valeu, Li. Buscadores, né? Então, assim, logicamente no começo do relacionamento, o negócio começou... Primeiro assim, eu vou falar primeiro em 3 fases do relacionamento. Existem 3 fases de uma relação. Existe a fase da paixão, que nós chamamos de projeção positiva, ou seja, nós vamos projetar no outro tudo aquilo de positivo. Então é uma relação maravilhosa, muito afeto, palavras bonitas, tudo de positivo. Nossa, é o amor da minha vida, estou apaixonado, estou perdido, sabe? É uma conexão que é maravilhosa. Só que neste momento, na fase da paixão, nós não conseguimos mostrar quem nós somos de verdade dentro da relação. Tá? A partir do momento que esse processo começa, ou seja, aquela paixão começa a acabar, a gente começa a entrar na segunda fase, que é a parte da projeção. Aí já começa a entrar a projeção negativa. A gente começa a encontrar coisas que a gente não encontrava antes. Não encontrava antes. Por quê? Porque você estava projetando aspectos positivos seus no outro parceiro. Né? O inconsciente trouxe aquela pessoa para você. Não foi a sua mente consciente que trouxe. O inconsciente olhou, farejou, o inconsciente é sábio,
Ele farejou aquela pessoa assim, aquela pessoa tem aspectos que vai me usar como espelho para eu identificar aquilo que eu preciso trabalhar em mim. Tá? Então vem nessa fase a parte da projeção negativa, é onde a maioria dos relacionamentos dá ruim. Não acontecem muitos términos, né? Muitas questões aí também de traições, enfim. Por quê? Porque falta autoconhecimento, de identificar que, opa, o que é meu dentro da relação. Você começou a... Só para te rebobinar, a gente começou a projetar o positivo, de repente a gente começa a projetar o negativo. Isso, a maioria das relações acontece dessa forma. Aí, como eu estou projetando negativo, eu já estou encontrando aquilo. Já não estou encontrando aquilo lá. Daí eu falo assim, nossa, essa pessoa mudou. Meu parceiro era tão mais assim, era tão mais assado, ou seja, eram aspectos positivos meus que eu estava projetando no outro, né? Porém, isso uma hora acaba. Uhum. Aí você começa a enxergar a realidade nua e crua. O que o outro tem que você não gosta, o que o outro tem que te irrita. E aí que você tem que fazer um trabalho de recuo das projeções, né? Você está projetando tudo isso no outro, inconscientemente. Mas assim, te irritou demais, é seu. Recolhe essa projeção, você está projetando o outro, está sendo só espelho. Recua isso, trabalha isso em você, né? Aí tem um trabalho bacana, que aí você passa para outro estágio, que é atravessar a projeção negativa e ir para de fato na fase do amor, que é quando nós estamos nos relacionando, cada um sabendo o aspecto negativo do outro, porém eu aceito, eu faço parte disso, porque eu também tenho os meus aspectos negativos. E juntos, nós como parceiros, somos espelho um para o outro, para que eu trabalhe aquilo que é meu, que você traz para mim, e vice-versa, né? E juntos possamos traçar um caminho de individuação, um processo de individuação, de um reconhecer a natureza principal de cada um, porém juntos, né? Tendo um ideal, que é estar juntos, vivenciando, né, a relação, vivenciando o amor que a gente pode, construir uma família, né, vivendo com filhos. Aí a gente cai na fase do amor, que é a melhor etapa do relacionamento. Só que para isso é preciso um trabalho, autorresponsabilidade, né, muito autoconhecimento. Eu tenho visto você muito ajudando ela lá nos trabalhos também. Muito. E ela me ajudando muito também. Entendeu? E vem cá, e o casamento? Tá, estamos programando. Não podia deixar, né? Não podia deixar. Estamos programando. Eu acho que assim, quando você realmente encontra um tipo de parceria dessa forma, eu acho que é inevitável que isso aconteça, sabe? É mais uma questão de ajustes mesmo. Lógico, nós estamos à distância, mas relacionamento à distância, né? Num determinado momento essa distância tem que se encurtar. Então a gente já está trabalhando com isso aí. Tudo é uma questão de planejamento, né? Tudo é planejamento. Né? A gente volta para isso. Mesmo no caso do relacionamento, num trabalho como esse, por isso que eu trabalho geralmente num trabalho mais... nesse estilo de trabalho, ele não é um trabalho que vai envolver uma sessão, ele vai envolver um conjunto de atividades, né? Porque você tem que planejar onde você quer chegar. Exato. E a partir dali você ir ajustando essas rotas todas, né? Exatamente. A gente não é remédio, né? Não. A gente quer, né? A gente quer um remédio que seja rápido e que cure aquilo que está doendo no momento, mas não é assim. Não é assim. Aí, de certa forma, mesmo o remédio, quando ele cura rápido, também gera uma certa dependência, né? Gera. Que não é o que a gente quer. A gente quer que esses trabalhos aconteçam e as pessoas depois saem e não precisam mais, que voltem como amigas. Ou que voltem buscando outros tipos de trabalho em outra direção, que seja o crescimento, né? Eu falo que são as fases, né? Às vezes eu procuro trabalho porque eu estou meio rompido, eu procuro trabalho porque eu já rompi e quero me preparar para o próximo, eu procuro trabalho porque eu já estou muito bem. Exato. E quero ir para um lugar diferente. São todos os níveis. Eu acho que é ganhar consciência dentro de um relacionamento. É isso aí. E se eu não tenho um relacionamento ainda, né, eu posso ganhar consciência para eu me planejar para entrar no relacionamento. Né? Deixar isso mais leve, deixar a mim mesmo mais leve, deixar a mim mesmo mais consciente, me conectar primeiro comigo para depois eu estar assim, ter meios para me conectar de forma positiva com o outro. O trabalho começa com a gente. Muito legal. E assim, somos pais, né? O Michel também. E os filhos verem os pais buscando isso, não abrindo mão da própria vida em nome deles, né? Porque o que a gente percebe também é que muitas vezes
o casal com os filhos, ele acaba se desconectando com o casal em nome do filho, e muitas vezes projeta no filho a própria felicidade e esquece o casal, aquela base inicial, e muitas vezes ou rompe ou fica junto, mas fica desconectado. Totalmente desconectado, e a gente acha que o filho não vai ver e vai. E aí a gente depois tende a querer cobrar do filho no futuro, pô, mas eu dei minha vida em você, é injusto, porque não tem nada a ver com isso, a vida é sua. Né? A gente trouxe aquele ser, aquela alma, aquela luz para cá, para esse planeta, mas a melhor criação que a gente pode dar para ele é o exemplo da busca da felicidade. Se a gente quer que nossos filhos tenham relações legais no futuro, tem uma relação legal agora. Exatamente. Busca uma relação legal agora. Né? Se você buscar isso, ele vai encontrar depois. E lembrando que o inconsciente, né, o nosso inconsciente, ele vai se formando ali, né, de 0 a 7 anos que ele vai construir uma personalidade. Então, assim, quando a gente acha que a criança não está vendo nada, a criança é total inconsciente. Tudo isso está indo lá para a mente inconsciente da criança e vai se tornar um adulto, aquilo que vivenciou enquanto criança. Né? Então, estar conscientes da dinâmica que está sendo feita ali o tempo todo, dentro da relação com a família, com os filhos, é primordial para que, né, aquela criança se torne um adulto mais consciente. E é bem legal isso, porque a gente vai para uns lados, por exemplo, do Enneagrama, onde você tem várias formas da pessoa buscar a felicidade, que pode ser enxergada assim. Então, ela vendo os pais buscando essa felicidade, encontrando através da relação, beleza, eu sou um 7, eu sou um 8, eu sou um 9, eu sou um 3, independente, eu vou ter em mim de que é legal, uma relação legal. Tem um espelho. E aí o jeito que a minha energia se ajusta nessa direção muda, em função de vários aspectos, mas a minha direção continua sendo a mesma. Olha, o relacionamento é aquele que é muito legal. Exatamente. Não é abrir mão da minha própria vida em nome de algo, de uma família, o que quer que seja. É eu ter minha própria vida feliz dentro da família. E eu acho que é disso que se trata, né? É isso. Cara, eu acho que a gente foi bem. Bateu um papo legal. Cara, último Espero recado. que o pessoal tenha gostado desse bate-papo também. Último recadinho, você quer dar um recadinho? Acho que vale a pena. Olha, pessoal, eu trago a minha vida prática, né, em inúmeros relacionamentos, na qual deram certo o tempo que tinham que dar certo. Né? Hoje eu estou dando um relacionamento com muito mais consciência, né? Então isso também me fez abrir toda essa consciência para passar isso adiante, esse conhecimento, né? E, enfim, para outras pessoas. O que eu posso falar é que, assim, vale a pena buscar o autoconhecimento. Seja, sabe, independente de qual seja a ferramenta e qual seja a veia desse autoconhecimento, mas o autoconhecimento é que nos liberta. Né? Então, busquem a prática do autoconhecimento, porque é necessário para romper essas amarras que nós carregamos uma vida, né, e possamos nos tornar mais leves. Né? Seja para um relacionamento, seja para a sua carreira, seja para a sua vida financeira, seja para a sua família como um todo, para todas as relações, né? E seja para com você mesmo, que é o principal. É isso. E aquelas sincronicidades da vida, a gente tinha combinado de fazer a distância, né? Mas aconteceu do congresso que a gente está vindo. Ser na minha cidade. Ser na cidade do Michel, a gente conversou, cara, vamos fazer. Então, e pessoalmente, né? Que é bem mais legal. Eu acho que agora, daqui pra frente, é só pessoalmente, eu acho, cara. Eu não vou conseguir mais fazer isso. Com certeza. Acho que é outro nível de conexão. Vai migrando, vai viaja um pouco, mas vale a pena. E a gente agradece muito. E, cara, valeu. Foi sensacional. 10. Prazer aqui estar aqui com você, tá? Agradeço muito o convite aí pra gente estar batendo esse papo juntos e levando um pouco de autoconhecimento pessoal. E que muitas famílias cresçam, muitos casais cresçam, casais aspirantes a terem filhos cresçam, e é isso. Grande abraço, até a próxima.